Bom dia! Foi difícil dormir ontem, mas difícil acordar hoje e ver que tudo foi uma realidade. Eu vi várias postagens desse versículo que eu vou ler e também recebi no meu WhatsApp esse versículo como dizendo assim, olha, a autoridade ela foi instituída por Deus, então respeita, porque foi Deus que quis assim. É muito cômodo pegar um versículo e colocar a nossa vontade, né? Como se fosse uma confirmação dos nossos desejos. É bem verdade que as autoridades elas foram instituídas por Deus, e isso está escrito aqui em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Nós devemos respeitar as autoridades, que elas estão sujeitas a Deus. E ainda diz assim, ó, no versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, isso não foi feito no governo Bolsonaro, né? Nós vimos aí inúmeros adjetivos colocados para ele, né? Como homicida, genocida, fascista, ladrão, desejando até mesmo a morte dele e de sua família. Mas também na palavra de Deus diz que importa obedecer a Deus e não aos homens. A partir do momento que os governantes me inibem de exercer a minha fé, de falar de Jesus, é aí que o direito dele morre para mim. E também diz na palavra de Deus que o povo padece por falta de conhecimento. E também diz na palavra de Deus que o povo padece quando não ouve os seus líderes e os seus profetas. Então vale também uma leitura minuciosa da palavra de Deus em todos os sentidos. E eu, como boa cidadã, sou de direita sim, não estou satisfeita com o resultado, mas estarei sim orando pelo futuro presidente, estarei sim intercedendo pelo meu país, estarei sim impondo as minhas mãos e abençoando para que ele prospere. Sim, ao contrário do que muitos eu ouvi falando coisas, né, amaldiçoando o país, amaldiçoando o presidente, amaldiçoando os cristãos e dizendo: o cristão não tem que se envolver em política, pastor não tem que se envolver em política, igreja não é palanque. Nossa, tantas coisas eu ouvi e vi, né? Por que a gente não deve se envolver em política? Me mostra na Bíblia onde está escrito isso, se a própria palavra de Deus é que está recheada de política. É claro que nós, durante muitos anos, nos adormecemos para isso, né? Ficamos calados, porque a gente não tinha que se envolver mesmo, a gente tem que ficar na nossa, deixa o povo brigar, né? Só que agora a gente acordou. A gente tem que lutar sim pelo que acreditamos. Temos que seguir firme diante dos princípios e valores em qual a Bíblia nos apresenta e nos orienta. Pronto, não vai fechar as igrejas, não vai virar uma Venezuela, não sei o que, isso não vai acontecer nada disso. Não, isso não acontece de uma hora para outra, não é de um dia para o outro, não é assim rapidamente. Isso não acontece assim. A gente está lutando por algo que pode acontecer, né? Isso é uma luta a longo prazo, por isso que a gente tem que permanecer firme. Mas tudo bem, acabou. Eu estou convencida que eu lutei pelo que acredito, pelo que a palavra de Deus me orienta, pela vida, pela liberdade, pela família. Não lutei pelo homem, porque ele é falho e muito falho. Eu também sou falha, né? Ele não representa os evangélicos, mas ele representa sim os princípios que nós carregamos. Não importa o contrário que falem. Nós somos a resistência, nós somos o sal no qual a gente conserva essa terra. Fiquem com Deus e vamos orar agora por esse novo ciclo que vai iniciar na nossa nação.